13h10, 13h20, vai depender um pouquinho, porque às vezes tem uma alteração de horário aqui por conta da rádio. A gente vai estar entrando com uma nova roupagem. A gente vai ter um programa dentro do nosso programa Doses Milionárias. Você que está acompanhando pela rádio, que está acompanhando aqui pelas minhas redes sociais, você vai ver que bacana que vai ser a gente falar sobre educação nesse momento tão especial. A gente vai ter um parceiro especial com a gente toda segunda-feira, então, para esse processo. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Vamos fazer as honrarias do jeito correto. Deixa eu puxar os nomes tudo direitinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu não erro aqui. Vamos ver se eu não erro aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, ele que é proprietário da Hike Global College, meu amigo Edson Agatti, parceiro de mesa agora. Seja bem-vindo, Edson. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Edson? Tudo certo. Esse nosso momento aqui tem um nome diferente, né? Gigantes da Educação. Gigantes da Educação. Eu já gostei demais, cara. Então, gostei demais. É o nosso podcast e todo mundo sabe que educação é primordial para o desenvolvimento do país e a gente vai estar aqui explorando os homens e mulheres que estão no campo de batalha fazendo a gestão da educação acontecer de fato, né? Então essa é a proposta do podcast. Muito, muito, muito legal. A gente vai estar, então, só para o pessoal poder ficar atento, toda segunda-feira, passando das 13 ali, no máximo, a ideia é que seja no máximo entre 13 e 10, estourando 12, 13 e 12, mais ou menos, a gente esteja no ar. A gente vai trazer o que no nosso podcast aqui, hein, Edson? Trazer os grandes gestores brasileiros, né, que estão fazendo a educação acontecer nas escolas. Então, pode ser tanto professores quanto gestores, pessoas que estão na liderança do dia a dia da educação, tanto no ensino básico e médio quanto no ensino superior. Muito bom, muito bom. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui, né? Inclusive, você está conhecendo pela primeira vez, não é isso, Edson? Conhecendo pela primeira vez. Então, eu posso apresentar aqui, então? Posso te apresentar? Olha, meu amigo, meu irmão, ele que... um dos proprietários do Colégio Dromos, que fica no bairro do Sudoeste, aqui em Brasília. Ele que vem de uma linhagem de educadores. Cara, manda muito, já foi nosso parceiro aqui na rádio, tá deixando muita saudade. Senhoras e senhores, ele que tem um sobrenome chique demais, Rafael Pácios. Seja muito bem-vindo. O bom irmão. O bom irmão também a casa torna, e é uma alegria estar aqui contigo de novo, vendo novamente aí o brilho que você tem, né, esse acolhimento maravilhoso, essa amizade tão especial. Muito obrigado, estou muito feliz, realizado, e conhecendo o Edson aqui também, uma honra muito grande. Tu vai conhecer agora, você vai ver, esse cara é incrível. Não, uma honra enorme para mim ser convidado aqui do Edson também. Saudade você, e tem mais, cara. Eu tô com o livro seu lá em casa, eu separei para trazer, e eu esqueci, eu tô vendo ele aqui, tô lembrando onde eu deixei ele, eu tô vendo, que eu botei, ó, vou deixar aqui para não esquecer de levar o livro do Rafael. Que livro que é? Eu esqueci de trazer, cara. Como é que é o nome? É O Novo e Vivo Caminho. Não, mas sim, esse é o seu livro. Esse é o que eu escrevi. De sua autoria. De minha autoria. Mas você me emprestou um livro, que eu esqueço o título dele. O do Ryan Bonk? Cara. Tá lá comigo, tá lá, bonitinho, tá só... Você vai voltar aqui só para eu trazer ele. Não, Léo, mas olha, sinceramente, a gente quando empresta livro tem que ser com esse sentimento, né? Você sabe. Olha, se voltar é lucro para você, meu amigo. Se você quiser ficar com ele para sempre, pode ficar. Rafael, acho que tem um ano, né? Deve ter. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu tô curioso agora, o que fala nesse livro? Olha, esse livro, ele é de um missionário, ele é alemão, e ele tem um trabalho, na verdade ele faleceu, hoje quem continua o trabalho dele é até o genro, e é um trabalho fantástico, assim, são cruzadas evangelísticas por toda a África. E quando você vê, assim, as fotos, vê o impacto do trabalho, é realmente, assim, sabe, impressionante. Conseguiu juntar, por exemplo, 2 milhões de pessoas em um mesmo evento, assim, para todo mundo para ouvir uma mensagem, sabe? Então, uma pessoa que fez diferença, assim, em todo um continente. Que veio de fora e foi para a África. Exatamente, ele recebeu esse chamado ainda ele jovem. Ele é americano, né, Rafael? Alemão. Ele faleceu, né? Ele faleceu recentemente, não tem muito tempo, mas o genro dele continuou o trabalho lá da organização, um trabalho muito bonito. E esse é o livro que ele conta as experiências dele, como que ele organiza esses eventos bem grandes, assim, bem legal, muito legal. Muito bacana. Que você acha de você, Edson, se apresentar para o Rafael aqui? Eu sei que teve uma conversa ali fora, proibida a próxima vez, aí, pessoal. Vai ficar o gostinho do primeiro encontro aqui, ia ser legal, né? Mas você quer se apresentar para ele, para os nossos ouvintes também,
tá se habituando, acho que é a 4ª vez que você vem aqui. Sim, sim. Né? 4ª vez. Hoje é a primeira vez como como é que a gente fala aí? Co-entrevistador? Parceiro aqui. Co-parceiro. Então, um pouco da minha história com a educação. Eu sou de uma família de educadores, né? O meu avô foi o fundador da Uniceplac, antiga Foplac, que foi a primeira faculdade particular de odonto e bem tradicional na área de saúde aqui no Distrito Federal. E sempre trabalhei com educação, a partir ali desde que eu me formei, fiz mestrado, voltei para trabalhar com a família, sempre trabalhei com educação desde então, né? Tive muito tempo de experiência ali na Uniceplac, na empresa da família, e saí há pouco tempo para empreender meu próprio projeto, que é a Hayek Global College. Porque antes da Hayek Global College, você tem um MBA que também se chama Hayek, não é isso? Faz parte da Hayek Global College. Foi o nosso primeiro curso, o MBA, né? Que a gente chama de Hayek Global MBA. Que é o MBA online, que é todo em inglês e tem alunos e professores do mundo todo. Isso é espetacular, cara. Eu também achei. Você tinha comentado alguma coisa comigo já, né, Léo? Mas o Edson me contando melhor, assim, espetacular. Né? E, cara, ele me contou um casamento, acho que eu te falei isso daí, um casamento que eu tô falando de sócios, 3 sócios que se juntaram. Uhum. Qual que é a nacionalidade deles mesmo, Erickson? É um de Gana, um do Espírito Santo e o outro do México. Eles montaram uma empresa ou foi um negócio? Não, ainda é um projeto. Não montaram a empresa, mas eles estão trabalhando nesse projeto, que é um produto de inteligência artificial de câmeras de segurança, né? Uhum. Para que você consiga detectar já o perigo, né, de alguém se aproximando com alguma coisa, sem ter um olhar humano olhando segurança. Não precisa ter um olhar humano olhando a câmera de segurança para ver que tem alguma coisa de errado. Então esse é o projeto que eles estão trabalhando. Que legal. Você vê como é que derruba barreiras, cara? É verdade. Muito interessante. Verdade. E eu dizer que eu já gostei de cara no nome, sabe? Eu até perguntei, eu falei, mas é por conta do Friedrich Hayek, né, o grande economista da escola austríaca, e ele falou, e tal, você... Eu falei, sim, eu li O Caminho da Servidão. Quando o cara é um homem de cultura, não, mas... Eu quando perguntei, falei, por que Hayek? Como é que é Hayek que fala mesmo? Aí você veio e me traz o nome completo do cara, pô. E tem uma curiosidade. Mas eu achei sensacional, eu falei, né, Edson, pra você. Sim, só a última aqui falando da Hayek, pra gente concluir, mas tem uma curiosidade também na etimologia do nome Hayek. Ele vem do tcheco bosque de árvores. Então, o nome Hayek também significa árvores, e árvores tem toda a simbologia da educação, né? Que da árvore vem as sementes que se espalham, e, portanto, a educação também funciona dessa forma, espalhando as sementes da educação. Verdade, que legal. Mas eu acho que assim, o nome já nota 1 milhão. Eu adorei o nome, Hayek Global College, muito bom. Muito bacana. Também sou fã do Hayek. Só antes da gente poder conhecer um pouquinho o Rafael, repete o nome do nome completo desse cara aí. É Friedrich Hayek, né? Isso mesmo, Friedrich Hayek. Muito bom. Ele é austríaco? É austríaco, né? Um dos grandes representantes da conhecida Escola Austríaca de Economia, assim como Ludwig von Mises também. Rothbard também, então tem outros aí da Rothbard agora eu conheço mesmo. Mas quem leu O Caminho da Servidão, ou lê alguma obra do Hayek, realmente muda muito a sua visão, sabe, sobre economia, sobre sociedade, vale a pena, indico muito. É uma obra do tempo lá do pós-guerra, mas que assim, se todo mundo tivesse lido aí, com certeza nós teríamos pelo menos um mundo mais livre, afinal é uma escola liberal de economia, né? A escola austríaca é uma escola de liberalismo. Muito bom. Só faltou a gente falar, lá na Áustria eles falam alemão? Lá na Áustria eles falam alemão. Faltou só tipo mandar um programa em alemão, tipo um Danke, alguma tipo coisa assim. Um Guten Tag, né? Guten Morgen. Guten Morgen, né? Bom demais. Vamos conhecer esse cara aqui, Erickson? Vamos conhecer. Nos dá aqui o privilégio de te conhecer, senhor. Eu conheci o Rafael, cara, em uma churrascaria. Aquilo ali é uma churrascaria, né? É uma churrascaria. Né? Como é que chama mesmo aqui em Brasília? Eu tô tentando lembrar aqui também. Não, no Rubaiá. No Rubaiá. No Rubaiá. É um restaurante / churrascaria. Eu fiquei falando 2 horas no ouvido do Léo com a paciência. Não, que 2 horas. Ele me conquistou com a paciência toda dele. Papo bom. Foi.
Aqui em Brasília é bom que a gente se esbarra, né, Edson? Com certeza, todo mundo se conhece aqui. Se não se conhece, vai se conhecer ainda. Ó, você que tá ouvindo aí na rádio, cuidado com o que você anda fazendo por aí, hein? Tem gente de olho em você. Se apresenta pra gente aí, Rafael. Bom, eu sou o Rafael, como colocaram, eu agradeço muito, né? Deixa eu agradecer também aqui, Léo, Edson, muito obrigado por esse privilégio. O privilégio é todo meu de estar aqui. Sou, sim, um dos diretores lá do Colégio Dromos. Nossa escola aqui é uma escola, é uma empresa familiar. Então, foi fundada pela minha mãe, professora Amabile, e há 23 anos. Eu estou lá na direção, mas antes fui aluno, fui monitor, fui professor, fui coordenador, até chegar à direção, passei todos esses passos aí, essas etapas, os passos do Pássios, né? E até poder chegar à direção, ainda estou sempre ali aprendendo, cada dia a gente aprende algo novo, mas a escola é um ambiente maravilhoso, que me motiva todos os dias, que me inspira todos os dias, as crianças, os jovens, vê-los aprendendo, crescendo. Isso é uma motivação, assim, uma energia que a gente recebe, assim, muito positiva. E depois eu acabei também, dentro da educação, trabalhando em outros negócios também, todos dentro da educação, como escola profissionalizante, ou seja, cursos técnicos profissionalizantes, também no EAD, do ensino superior, ensino de idiomas, e então estou todo mergulhado aí dentro desse contexto da educação. Muito bom. E, Rafael, conta um pouco pra gente como é que foi o começo da Escola Dromos, né? Tenho curiosidade de conhecer. Como é que foi? A sua mãe, que foi a fundadora, a professora Amabile, foi a fundadora. Como é que foi o começo da Dromos? Exatamente. Aí muito me orgulha contar, né, um pouco da trajetória dela. Ela foi professora de física e de matemática. Foi professora, primeiramente, em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Depois ela veio para a Católica aqui de Brasília, onde ela foi professora durante 25 anos, ministrando vários cursos. Depois ela também trabalhou... Qual era a área de formação dela? Física e matemática. Olha só. Para quem ama física e matemática, você é bom de física e matemática, Rafael, falando isso? Olha, eu sempre gostei, assim, o meu forte, acho que sempre foi mais assim para humanas, mas eu gostava de matemática também. Uma influência boa da sua mãe ou não? Com certeza, inclusive é tão boa que eu tenho um irmão que é professor de física. Olha só, cara. Então esse bastão foi passado. Trabalha na escola também? Ele trabalhou com a gente, hoje ele é professor em uma escola internacional fora do país, em Singapura. Pô, que legal. Legal. Ele pegou com a gente ali, foi aluno também do colégio, depois tornou-se professor, fez o curso de física dele aqui na Universidade de Brasília, tornou-se professor do colégio, e depois ele foi aprender o currículo internacional, pleiteou vaga, ministrou aulas durante 2 anos em Dubai, numa escola internacional, e hoje está lá em Singapura. São escolas internacionais que têm assim, alunos de mais de 90 nacionalidades. E ele ministra lá aulas de física em inglês, é coordenador também de alguns projetos lá. Também tenho muito orgulho desse meu irmão. Internacionalização se vê abrindo portas de uma forma incrível. Como é que o mundo tá ficando pequeno, hein, Edson? Com certeza. Exatamente. E minha mãe, por fim, foi diretora de uma escola grande aqui, do Distrito Federal, durante 9 anos. Ela foi professora, coordenadora, depois chegou à direção. Sua mãe foi coordenadora do Marista. Isso, o colégio foi exatamente isso. Estamos falando de um dos colégios mais tradicionais de Brasília. Isso, Era o que? O Maristinho ou o Maristão? Do Maristão. Maristão, cara. Ela foi diretora por 9 anos do Maristão. Ela fez carreira, então, como gestora educacional. Exatamente. E aí, como é que ela teve a ideia? Qual que foi o clique? E aí era um sonho dela de, depois desses anos na direção, né, de uma escola muito grande e tradicional, como bem colocou o Léo, de ter a sua própria escola. E aí daí que veio um sonho e veio a nascer o Dromos, com matrículas abertas para o ano de 2000. Então, no segundo semestre de 1999, eles abriram as matrículas para começar no ano de 2000. Começou em 2000, então. Começou em 2000 somente com o ensino médio. Hoje a gente tem da educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio, mas começou com o ensino médio. Qual que foram? Você acompanhou ela no começo? Acompanhei, eu tenho muito orgulho de ver as primeiras conversas falando sobre esse sonho, sobre o projeto da escola, acontecendo até mesmo ali na sala da minha casa, né? E ela, ali com outros professores que foram com ela na época, fundadores também, o dia que ela me trouxe o nome, Dromos também, eu me lembro bem. Por que o nome Dromos? O nome Dromos, ele tem um carinho muito especial nosso. Primeiramente, ele é um nome grego. Dromos é caminho, ou ensinando o caminho, tem todo esse significado. Que a gente veja em palavras do dia a dia, por exemplo, o autódromo é o caminho dos carros, o hipódromo é o caminho dos cavalos. Então, o dromo é exatamente essa palavra de caminho. E na educação tem esse sentido, de ensinar o caminho. E a escola nasceu com toda também essa temática grega, remetendo à filosofia, ao nosso berço
pelo menos da nossa civilização ocidental ou da educação clássica, que foi a Grécia, tão importante, que influencia até hoje, com nomes que não só do próprio Colégio Dromos, mas nome das salas também, que a gente ainda preserva até hoje. A gente tem, por exemplo, a sala Sofia, que significa sabedoria. Temos a sala Irine, que significa paz. Temos a sala Cosmos, que significa universo. Então, hoje a gente ainda faz várias referências. A nossa gincana, tradicional gincana, né, que a gente vê nos colégios de ensino médio e que os alunos tanto participam, tanto se empenham lá no colégio, não é diferente, né? Eles querem muito ganhar a nossa gincana, mas a nossa gincana tem um nome especial, Odisseia, em homenagem à grande obra, ao grande clássico da literatura grega também, e que é uma viagem, uma jornada. Então, a gincana dá essa ideia de jornada e é uma odisseia cultural, porque não é só aquela brincadeira de ficar levando o ovo na colher, ela tem todo um contexto cultural de aprendizado, de desafios que envolvem dedicação dos alunos, então isso é bem legal. Bacana. E conta um pouco agora da sua atuação dentro da escola. Então, a sua mãe fundou a escola e que depois, com quantos anos você começou a trabalhar lá? Como é que foi? Então, ela mesma que até conta isso, né? Isso é uma coisa que me orgulha muito. A primeira coisa que eu fiz na escola foi limpar as carteiras, porque as carteiras tinham recém-chegado para começar, né? Você ali tinha quantos anos quando você começou? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Era aluno da escola ainda ou não? Porque houve uma coincidência muito legal aí nessa trajetória, que quando começou o colégio, começou com o ensino médio, eu estava saindo da época, a oitava série era o último ano do ensino fundamental. E aí eu estava indo para o ensino médio, então a minha matrícula, por isso é a matrícula 01. Ah, você foi o primeiro aluno. Eu fui o primeiro aluno matriculado. Que legal. Isso é legal demais, né? Uhum. Umas coisas que a vida, assim, vai presenteando a gente, né? E é um presente para mim poder ter isso, né? Esse registro, né? Eu fui o primeiro aluno. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, quando chegaram as carteiras, foi passar um pano em todas as carteiras. Então eu falo que isso foi a primeira coisa. Para quem acha que filho de empresário tem vida leve, 15 anos de idade, já tava ali, trabalhando de verdade. E a mãe ainda deve estar dando desculpa. É dever de casa, meu filho. É dever de casa. Se quiser tirar nota boa, você vai ali para as carteiras. Vale ponto. Mas é isso mesmo. E eu agradeço porque ela também me fez passar por esses processos e até hoje eu ainda passo, né? Ainda estou na escola da minha vida também, na escola da direção, tendo ela como minha grande professora, tendo ela como minha tutora e a pessoa que, com tantos anos de experiência e muito sucesso acumulado na direção, eu vou tentando também aprender e imitar os passos dela. E como é que foi estudar na escola que você era filho da dona, com 15 anos? Essa é uma pergunta também muito legal, porque tem os dois lados. Tem um lado da facilidade, é verdade, sua mãe tá ali, né? Se precisar de qualquer coisa, né? Mãe, socorro. Mas, por outro lado, tem também o lado da exigência. E aí você tem um caminho aí bem dicotômico. Ou você, se você não for um bom aluno, quer dizer, você vai prestar um serviço, poderia ser até um constrangimento, né, para a família, falo aí no geral, os filhos, né, de gestores, mas você também tem a oportunidade de ser um bom aluno. E aí, se você fizer por onde, aí também, olha que legal, né? Você está dando a sua contribuição, a sua forma de contribuir naquele momento com aquela construção. Então, eu me esforcei, né? Não sei se eu fui o melhor possível, mas eu tentei ser. E aí teve esses dois lados, sabe, Edson? Um lado que tem uma facilidade, mas por outro lado tem uma exigência, porque tá todo mundo olhando para você e tem uma expectativa sobre como é que você vai corresponder, né? Como é que era, assim, porque às vezes surge alguma conversa com um colega ali, né? Porque, a escola podia fazer tal coisa. Não professora tal é chata. Professora tal é chata. Às vezes é tua mãe, né, cara? Não, o pior, que às vezes o aluno fica com medo de falar mal da professora, porque senão ele vai contar pra mãe e vai demitir a professora, né? Como é que era lidar com esse tipo de política? Assim? Tinha isso? Como é que era? Olha, como a escola começou menor, né? Era um grupo ali quase experimental de alunos, e eu tive colegas, amigos. Para mim, eu não passei tanto isso, mas eu concordo que você ali tem momentos que você, bom, eu sou aluno, eu sou filho, né? Até hoje, né, a gente divide a direção da escola, mas tem momentos em que somos dois diretores, temos momentos de sermos filho e mãe, ou mãe e filho, e até hoje eu vivo isso de alguma maneira também, né? Eu nunca saí da escola, isso é interessante, né? E aí, como é que foi? Você fez a transição depois, você se formou, aí você foi para a faculdade? Fui para a faculdade e logo já comecei a ser monitor. Então, até física, matemática... Você estudou o que na faculdade? Eu primeiramente estudei letras português, depois eu fiz gestão financeira, que é um curso tecnólogo, depois eu fiz ciências contábeis, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão escolar. Graduação? Você tem várias graduações? Tenho três graduações. Caramba, fui fazendo ao longo do tempo
né? Fui fazendo. E o Rafael é jovem. Você tá com quantos anos, Rafael? Com 38, obrigado pelo jovem. 38, cara. Não chegou nos pô. 40 ainda não. Você tá com quantos anos, Exxon? 36. 36. Aí. O Exxon é um menino, né? Aqui. O menino nem sou eu aqui, o menino é o Edson. Mas aí, contando das graduações, depois eu fui para a sala de aula. E fiquei alguns anos na sala de aula, também foi uma experiência muito boa. Sala de aula é um lugar maravilhoso, quem gosta de dar aula, até hoje, de alguma maneira, eu também tenho essa participação no pedagógico da escola, é claro. Mas, por fim, o administrativo da escola acabou me exigindo muito, em termos de volume, mesmo de tarefas, e aí eu não fiquei mais em sala, porque realmente o administrativo absorve muita gente. Mas vira e mexe, eu fico pensando lá e pedir para a turma me dar uma sala, me dar uma turminha, de vez em quando eu entro. No começo você deu aula, então? Dei. Primeiro fui Você monitor. dava aula de quê? De português. De português. Primeiramente fui monitor e depois fui professor de português durante alguns anos. Mas você foi monitor de português? É porque você soltou aqui... Eu peguei aqui que você falou assim, fui monitor de física e de matemática. Foi isso mesmo, cara? Isso, porque quando eu fui monitor, eu tinha recém-completado ali, finalizado o ensino médio. Então, olha só, você foi monitor de português, de física e de matemática. O cara tá completo. Na época, né, pela preparação para o vestibular que a gente tem, aí eu consegui ser monitor, mas não seria professor, né? Não conseguiria ser professor dessas matérias. Depois fui professor na minha área mesmo. Legal. E como é que é a transição depois entre a vida acadêmica e a parte administrativa que você teve que cuidar, né? Quais foram os maiores desafios que você teve fazendo essa transição? Essa também é uma pergunta muito legal, porque a gente precisa viver o que ensina, não é verdade? E aí nós estamos lá o tempo todo dizendo para os colaboradores, para os professores, gente, lifelong learning, né? Um novo termo aí, né? O aprendizado de uma vida inteira. Então nós não podemos parar de estudar. Nós vamos ser os primeiros a fazer isso. Há hoje necessariamente uma exigência de titulação sobre mim? Provavelmente não. Não para um público talvez externo, não para uma expectativa externa. Mas eu não posso me conformar. Eu tenho que me atualizar, eu tenho que me renovar. Então, sempre quero buscar novos cursos, novas possibilidades. E eu penso aí sim, não só para mim, mas para o profissional de educação, para o gestor, mas em qualquer área. A gente não pode parar, né? Então, é fazer um esforço mesmo, sair da zona do conforto e buscar sempre novos conhecimentos. Pensando agora na gestão da escola, né? A transição que eu teve lá na Uniceplac foi um pouco mais abrupta, né? Meu avô faleceu, ele era muito centralizador, então tudo ficou nas nossas costas, a gente teve que cuidar do negócio de uma hora para outra. A gente teve muito desafio da gestão, e um deles, por exemplo, foi que a nossa contabilidade é extremamente bagunçada, lá no começo, ali em 2013, quando a gente assumiu a faculdade. E aí eu tô percebendo que você teve a formação tanto em gestão financeira quanto contabilidade depois, então você é um contador formado. Sim, sim. E essa formação que você teve, foi uma necessidade que você viu na gestão da empresa? Exatamente. Como é que foi? Conta essa história pra gente. Você definiu perfeitamente. Por mais que eu tenha tido meus primeiros caminhos como profissional para a área pedagógica, vou colocar assim, depois até fiz um pós-graduação também nesse sentido, mas aí eu vi as demandas do administrativo e que a vida acabou também, né, me trazendo esses desafios, essas incumbências. Pensei, deixa eu me preparar. E aí fui atrás dessa formação administrativo-financeira. E conta uma coisa específica assim que aconteceu, que foi um desafio, o maior desafio que você teve que vencer na escola. Olha, esses são muitos desafios. Eu vou citar por exemplo, foi a pandemia. Essa aí foi recente, né? Todo mundo teve que passar. Esse foi um desafio e tanto. Colocar a escola no online, capacitar os professores, fazer com que os professores e toda a equipe acreditassem que era possível a gente fazer uma escola online. E um lema que a gente registrou e que acabou sendo o nosso mote durante toda a pandemia: não deixar ninguém para trás. Significa, primeiramente, não deixar nenhum estudante para trás. Quer dizer que mesmo com a dificuldade, porque teve estudante que se adaptou bem, teve aquela criança que teve mais dificuldade, a gente não pode esquecer esse aluno. Então, esse não pode ser deixado para trás. Também não deixar ninguém para trás no sentido de manter o emprego das pessoas que trabalham conosco. Então, foi um desafio também. E quando a gente assumiu esse desafio e dissemos, esse é o nosso mote, isso também nos deu uma credibilidade perante a comunidade de falar assim, olha, honra a tua mensalidade também direitinho. Eu sei que às vezes, né, o seu filho não está tendo a mesma carga horária que você contratou, mas nos ajude, porque esse é o nosso objetivo. Nós vamos vencer como comunidade. E aí trazer esse sentido de comunidade.
é algo que eu conto que foi desafiador, ao mesmo tempo, hoje eu conto com muita satisfação, porque eu vejo que a nossa experiência foi exitosa. Mas foi fazendo assim, trazendo todo mundo para falar, olha, nós vamos caminhar juntos, vamos atravessar isso juntos. Essa questão da pandemia, você falou uma coisinha aqui, essa questão da pandemia é interessante. As escolas, eu acho que aprenderam muito. No entanto, eu vejo assim, as faculdades também tiveram que aprender, tiveram pelo mesmo caminho, é claro que estava concentrado em pessoas adultas, e as faculdades hoje conseguem dar sequência a isso. As faculdades que não ofereciam curso online passaram a oferecer durante a pandemia e mantiveram. Alguns cursos se tornaram híbridos, né? Que você tem uma parte presencial, outra parte é online. Agora, as escolas, ao meu ver, pelo menos a escola dos meus meninos, isso não se manteve, Rafael. Alguns processos a gente conseguiu e viu que valia a pena. Quer dizer, determinadas reuniões, por exemplo, aí ainda podemos fazer online. Com os pais? Ou com os professores? Isso é um ponto interessante. Algumas reuniões com os professores. Outros processos, por exemplo, como a gente tem a própria progressão acadêmica, então lá a gente aplica ela online. O que é progressão acadêmica? É a famosa dependência, né? Um aluno que pode progredir, avançar de ano, ainda que tenha deixado uma ou duas disciplinas para trás. Então, algumas escolas elas podem optar, as escolas podem optar por ter ou não isso dentro do seu currículo. E isso pode ser feito de forma online? Isso, por exemplo, pode ser feito de forma online. Isso acontece o quê? No contraturno? No contraturno. Espetacular isso daí. Espetacular porque nós temos um aluno que já está frequentando a aula naquela série em que ele está cursando no presencial. Agora, ficou patente que a escola grita pelo presencial. Eu uso essa palavra porque a gente, quando voltou da pandemia, por exemplo, tem uma outra experiência também muito legal, a gente promoveu lá o Dia do Amigo. Então, o Dia do Amigo a gente sempre faz alguma festa lá Perdão, Dia do Amigo a gente faz também, mas é o Dia do Estudante. Essa era o Dia do Estudante. E aí nós levamos a banda de um aluno nosso. Esse aluno sensacional. Esse é um aluno que ele tem o transtorno do espectro autista, mas quando ele canta assim, sabe, ele memoriza as músicas, ele canta muito bem. Canta em inglês, Canta em inglês. O Léo... Eu tô falando porque ele me mandou o vídeo do garoto. Eu te mandei, ele canta em inglês. Não conheço o garoto, mas eu vi o vídeo dele cantando que o Rafael me mandou. Legal. Muito legal. Então, assim, é uma história, o pai dele, a família dele investe toda essa trajetória dele musical, assim, é muito bonita a história. E ele foi com a banda dele e tocou e fez um show. E aí os meninos, assim, naquele momento, pareceu que foi, assim, sabe, uma libertação de tudo aquilo, de todo aquele lockdown, de todas aquelas amarras, de ninguém poder se encostar, ninguém poder falar. E aí os alunos pularam, se abraçaram, e aí eu vi o tanto que aquilo ali estava contido. Sim. E aí esse humano, que parece tão assim, né? Na teoria a gente estuda, sabe, né? Eu aprendo com o outro fundamentalmente, né? Eu aprendo interagindo com o outro, mas essa saída da pandemia deixou isso mais claro. Como que a gente tem que ter a escola, porque as crianças precisam conviver, precisam circular, precisam ter os seus amigos. A forma como eu vejo é que quanto mais velho o aluno, colocando velho ali a partir dos 25, né, que a gente já vai para pós-graduação, mais fácil é o EAD. Até porque se você tá numa fase de vida que você já não tem tempo para as coisas mais. Você não tem tempo de ir para a faculdade, você não tem tempo de pegar o carro para ir para lá, e você também está mais maduro de estudar sozinho dentro de casa. Né? Essa autogestão que é super desafiadora, né? Que exatamente, é super desafiadora para qualquer pessoa, não importa a idade, é super desafiadora. Mas quanto mais novo você é, pior é. Sim. Aí pega o caso extremo, eu tava com um filho lá de 3 anos em casa, tendo que fazer aula no Zoom. Você imagina como é que foi a situação. A professora ficava fazendo pirueta do outro lado, fazendo qualquer coisa para pegar a atenção do aluno. Fazia uns 20 minutos no máximo, e ela era campeã, porque ela conseguia aprender os pais aqui do lado de cá tentando, fica aqui, meu filho, vai pra lá, vai correr para o outro lado. Então, assim, é o outro extremo, né, que a gente viveu durante a pandemia. E aí no meio ali do caminho, acho que tem outro, no ensino médio, talvez um pouquinho mais fácil do que aqui nos 3 anos, mas também você precisa da interatividade, né? Então, acho que tem essa questão da idade, faz muita diferença. E você sabe para isso, Edson, também a gente ganhou, né, com isso também, porque os pais viram. Eu falei assim, gente, as professoras são heroínas. Não, incrível. Nossa, mas ela assim... Eu que tenho 4 filhos, o Edson também tem 2 aqui, ó. A gente é testemunha disso, né, Edson? Nossa senhora, durante a pandemia foi uma experiência reveladora. Tanto o valor dos professores a gente viu durante a pandemia. É verdade. Isso também foi um dos ganhos, né, que a gente teve, apesar de tudo, né? Nossa senhora. Precisava de valorizar os professores, a gente valorizou durante a pandemia. É verdade. Não, muito bacana. Mas eu ainda acho, assim, é só um comentário, né?
eu tô pensando aqui, fiquei pensando nisso, eu nunca tinha pensado nisso antes. Que a escola podia aproveitar talvez um pouco mais online, né, do tipo clube de leitura, algumas coisas poderiam ser aproveitadas dessa herança, porque eu imagino que toda escola tenha feito um investimento em equipamento, treinamento da equipe, né? E às vezes vai ficando um pouquinho de lado, mas muito bacana. Essa opção de você poder fazer essa dependência no contraturno sem ter que ir para a escola é muito legal. Outra opção seria interessante, talvez fosse o reforço escolar, né? Que algumas escolas oferecem, né, Rafael? As escolas têm, a gente tem lá nossas modalidades também, né? De acompanhamentos extras, a gente tem o turno integral também, que a criança pode passar o dia inteiro na escola, as famílias que quiserem aderir. Eu acho que o que a gente não pode perder mesmo, concordo. Houve aí, claro, um repique aí de todo mundo muito ansioso por se ver novamente, né, se abraçar, mas eu concordo que a gente não pode perder. A estrutura, acho que você matou na mosca, Léo, assim. Tenho lá, por exemplo, hoje todas as salas com câmeras Full HD, transmissão ao vivo, os computadores que a gente trocou, a internet até com IP dedicado ainda conservo, acabei deixando ficar, porque a internet excelente, mas que veio porque a gente precisava transmitir as aulas ao vivo, isso naquele momento, no segundo momento. Primeiramente, vocês vão lembrar que a gente ficou com aulas online, mas depois a gente foi para o híbrido, onde nós tínhamos uma parte dos alunos no presencial, uma parte no online. E o aluno do ensino médio, ele tinha essa opção. O pequenininho ia para a escola porque o pai precisa também, né? Tem que ir trabalhar, tem as suas obrigações. Mas o do médio, aí você tinha uma parte da turma em casa e uma parte em sala. Então, qual foi a solução? O professor ministrava a aula para os que estavam em sala e essa mesma aula era transmitida no headset e na câmera full para quem estava em casa. Essa estrutura hoje, ela está lá, eu tenho todas as salas podendo transmitir, e aí digo, milhares de pessoas no Brasil poderiam assistir uma aula ali, mas acabou ficando realmente ocioso. Tem algum uso aqui e ali, mas foi uma estrutura, assim, um investimento ali naquele momento. Espero até, por tudo, né? A gente nem precisa voltar a usar, não, pelo menos não tão forçosamente, né? Uma estrutura. Vocês estão quantas pessoas lá de funcionários e quantos alunos que vocês têm, Rafael? Olha, são 400 alunos hoje, Léo. E a gente tem... É muita gente, cara. Né, porque quando a gente fala de 400 alunos... Uma escola é bastante coisa. São 400 famílias, né, Edson? Então, que está ali comumente envolvido com a escola. É muita gente, cara. Exatamente. Coloca aí mais quase 80 colaboradores e professores. Aí multiplica, né, os alunos aí pelas suas famílias, aí você percebe que facilmente você passa numa comunidade de 1.000 pessoas. Você tem uma experiência interessante, Rafael, você também faz gestão do ensino superior com os polos EAD, né? Isso. Como é que você compara a gestão dos dois universos, né? Com o ensino para os adultos no ensino superior e com a escola para o ensino para as crianças, que envolve também os pais, né? Aquela coisa toda. Como é que você compara isso? A escola é uma complexidade, é um desafio todos os dias, é lidar com pessoas o tempo todo, em até aspectos muito importantes das suas vidas, por exemplo, né, o filho, ou os anseios que pode ter uma família, e a gente ali está como escola, como parceiro, e a escola e a família, deixa eu acrescentar, precisam caminhar como parceiros. Esse é a fórmula, a receita para o sucesso do estudante. A escola e a família precisam caminhar juntos. Mas você tem esse outro lado de todo um calor humano, eu vou colocar assim, de todo o que a educação envolve, do aprendizado, da energia das crianças, como eu já coloquei, que compensa toda essa complexidade que você vive, todo esse desafio, que também muitas vezes, evidentemente, a complexidade é cansativa, mas você tem essa compensação. Eu, como gestor de polos EAD, o que eu vou colocar talvez não faça justiça a quem está no EAD, desculpa, quem não está no superior presencial, sim. Né? Deixa eu colocar isso, não estou colocando como todo mundo. Acaba, claro, sendo o EAD uma coisa mais distante, relacionalmente falando, onde o desafio é que você proporcione ao aluno momentos para vir mais vezes ao polo. Vem conhecer a nossa equipe, vem estar com a gente, tem o momento das provas, porque senão o aluno faz o curso todinho lá à distância e você mal sabe o nome dele. Então a gente tem esse desafio que é feito por meio da tutoria, do atendimento ao polo, que é humanizar, que é aproximar. Aí, nesse sentido, é uma gestão menos complexa. Eu tenho certeza que quem é do superior presencial não vai falar isso, vai falar que tem uma complexidade também. Mas no EAD é menos complexa, porque você tem também o parceiro, que é essa instituição grande, que você ali representa ela de alguma maneira, você tem um convênio ali, uma parceria, e você a representa. Então, esse parceiro, ele vai fazer o grosso dos processos. Muitas vezes o financeiro todo é dele, muitas vezes até o marketing é dele, ou senão ele faz um marketing macro, regional, e a gente tem que fazer um micro.
Então, com isso, claro, diminui a complexidade. Mas você tem o desafio de aproximar, você tem o desafio de que o aluno faça o curso e não sinta que foi algo, né, meramente ali, coloquei, entrei numa bandeira qualquer, mas fiz mais um curso como se tivesse feito em qualquer lugar. Então você também tem os seus desafios. Mas acredito que, em comparação à escola, é mais... Só tem um cliente, né? Que é o aluno. Enquanto no Perfeito. ensino médico básico tem dois. Perfeito. Que é o aluno e o pai. Às vezes, Os pais. Os pais, a avó. Perfeito. Não, e às vezes, quando os pais são separados, então, que é muito comum na nossa cultura, na nossa sociedade atual, você tem, às vezes, esses 2 meses separados, né? O dia que o pai quer ir, não quer ir no dia da mãe, depois a mãe vai separado. Isso existe mesmo, isso é verdade também. Tem o problema da segurança também na escola, né? Porque eu tô lidando com criança, não pode deixar a criança sair, tem toda uma responsabilidade a mais ali, né? Que a faculdade não tem. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente. A gente teve recentemente não sei se foi dia 18 ou 8 de... Foi maio ou abril, agora até esqueci. Se eu não me engano, foi em abril. Abril, né? Teve esse burburinho todo, inclusive até eu lembro que no dia desse burburinho eu nem mandei meus filhos para a escola. Sim. As escolas estavam muito preocupadas com essas questões dos atentados às escolas, né? Como é que foi para quem estava lá dentro, no dia a dia de escola, todo esse burburinho, várias escolas emitiram alguns comunicados para os pais, houve uma cobertura da mídia em relação a isso, tinha muita coisa na internet, era uma situação um tanto quanto preocupante. Conversei com algumas pessoas da área de segurança pública, eles estavam trabalhando de olho nisso, havia uma certa preocupação. Como é que foi para vocês essa situação dessa violência que às vezes surge dentro da própria escola e às vezes vem de fora para atingir a escola? Você pode falar um pouquinho? Perfeito, realmente está muito em voga ainda, né? A gente crê e quer que o pior tenha passado, a gente sabe do absurdo que foi, não tem nem palavras, né, para expressar o que aconteceu. Na nossa comunidade, nós temos uma comunidade que eu considero muito tranquila, muito saudável. Então, realmente, a preocupação muito com o externo, mas isso não nos tira a responsabilidade de reforçar no interno. Então, sim, nós respondemos ao anseio da comunidade. Muita gente ficou com medo, principalmente naqueles dias. Um primeiro momento nosso foi tranquilizando, né, dizendo, olha, pessoal, quando a coisa tem uma proporção dessa, parece que ela está aqui do nosso lado, mas a gente não pode panicar, porque isso também não vai ser o caminho. Então, a primeira coisa é tranquilizar, depois trabalhar com as autoridades. Então, a gente também aqui pelo meio do nosso sindicato das escolas, e nós lá também oficiando diretamente, por exemplo, ao batalhão escolar, e eu trabalho com a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, as outras autoridades também, o próprio governo do Distrito Federal, também trazendo medidas conjuntas e dizendo, olha, nós vamos dar uma resposta. E aí quer dizer que, por exemplo, naquela época, principalmente naqueles dias mais complicados, onde havia ameaças sondando, principalmente nas redes, a polícia está presente na porta de cada escola, não só da rede pública, mas da rede particular também. Então, aquele dia 20, que era o dia que estava com uma ameaça muito grande, a gente teve essa presença lá. Nós oficiamos também, como direção da escola, pedindo esse policiamento constante e tomamos as nossas medidas. Elevamos as grades. Então, a gente tinha, por exemplo, um tamanho de grade bem tranquilo, nunca tínhamos tido qualquer dificuldade, problema com isso. Por precaução, por prudência, elevamos as grades, aumentamos o número de câmeras no perímetro da escola. Naqueles dias mais complicados, nós contratamos rondas específicas, inclusive de segurança privada, para estar ao redor do colégio. Tivemos parceria de alguns pais que falaram, posso ficar lá nesse dia, posso passar tarde na escola. Meu pai até da segurança pública, e nós dissemos, claro, né, toda ajuda é bem-vinda, e inclusive para que a sua família ou outras famílias se sintam mais tranquilas, venha, nos ajude, passar a tarde lá, tomando um cafezinho com a gente. Isso é tão bacana, né? Você vê como é que é a doação do... Isso é doação, É uma doação, é uma Sim. doação. Como é que o pai sente que a escola é quase que uma extensão da sua casa. Sentimento de comunidade. Né? Exatamente. Perfeito, muito exatamente. Bom. E esse eu acho que você colocou perfeitamente. Mais uma vez, né? A comunidade vencendo, né? O desafio juntos. Sim. E a escola sendo muito tranquila, né? E não tendo uma posição, essa pelo menos não é a minha visão, você dizer assim, por quê? Estou querendo influenciar na minha? Não. É pai, né? Temos pais ali com 10 anos de escola, que o filho já estuda ali há muitos anos, é da segurança pública, quer estar conosco aqui nesse dia, venha, né? Bem-vindo, nos ajude, né? Uhum. Estamos aqui na posição também de aceitar ajuda. E, graças a Deus, no Brasil inteiro foi melhorando a questão, eu espero que a gente não aconteça mais nada,
mas a gente realmente teve medidas, né? Como eu disse, câmeras, grades elevadas, conscientização dos estudantes, então nós temos uma parceria lá muito legal com o próprio Conselho Tutelar, palestrou aos alunos, aí a gente aproveita para falar sobre a prevenção ao bullying, pontos que também sempre a gente precisa frisar, reiterar no dia a dia da escola. Aproveitamos a oportunidade, né, para também falar sobre isso, que no final das contas contribui para o bem-estar de todos e a comunidade mais saudável também. Uma questão interessante que eu vejo nas escolas é que é uma complexidade muito maior, né? Como você já demonstrou aí na questão da segurança e tal. E isso traz, às vezes, uma necessidade de estrutura de gestão diferente do que seria no ensino superior. Até a gente observa assim, que no ensino superior é muito comum ter os grandes grupos de educação que crescem pra caramba. Nas escolas até tem, só que é menos, né? Ainda tem é muito mais comum você ver escolas familiares do que as faculdades familiares estão deixando de acontecer. Ainda tem ainda faculdade familiar, mas é muito menos comum do que nas escolas. E aí a minha pergunta é assim, isso tudo tem a ver sabe, tem um custo-benefício aí entre você ter um gestor da família, que é o olho do dono, né, que tá ali, versus um gestor de mercado. Tem gente que gosta da palavra profissional, no gestor profissional, mas eu não gosto dessa palavra profissional porque dá a impressão de que cada família não é profissional. Né? É amador. É amador, né? Então, assim, ou um gestor de mercado que não necessariamente tem vínculo familiar com a escola. Como é que você vê isso dentro da escola? A importância de ter um gestor familiar que faz parte da família que é dona ali da escola. O que eu vejo assim não é diferente de outros setores da economia, onde as empresas familiares têm exatamente esse desafio. Se é possível profissionalizar e, veja bem como vou colocar, viver em harmonia, trabalhar em harmonia, creio que esse é o caminho. Se não, eu acredito que é melhor terceirizar a gestão, para que seja uma gestão profissional. Hoje, também nas escolas... Gestão de mercado, vamos lá. Gestão de mercado. Gestão de mercado. Perfeito. Para que seja uma gestão de mercado. Perfeito. De fato, não há mais espaço, né, para modelos antigos, onde às vezes se conduzia de uma determinada maneira. Ali na nossa realidade, isso vai muito bem, né, porque nós temos uma convivência muito próspera, harmoniosa, saudável, amorosa, e nos esforçamos também para fazermos uma gestão de mercado. Mas eu diria isso. A gente conhece, né, essas outras experiências, se não há essa distinção quando ela é necessária, e aí não dá. Tem uma frase que a gente diz que é o seguinte, eu não posso colocar com a colher para tirar com a pá. Né? Então, o financeiro, por exemplo, precisa estar muito bem separado. Ali a gente faz isso muito bem. Né? Nós temos a nossa gerência financeira, por exemplo, vocês ficariam impressionados se soubesse que tem senhas, por exemplo, que estão com ela, e eu não tenho. Mas eu não tenho, não é porque é absolutamente separado. Então, se eu preciso solicitar um pagamento, uma compra na escola, isso é feito também pelo caminho, como se eu não tivesse o sobrenome, como se eu não tivesse a história. É muito bom quando a gente consegue fazer assim. Você, como contador, você ajuda na auditoria também do negócio? Qual que é o seu papel? Eu não trabalho na contabilidade. Isso é um ponto também muito legal, Edson, uma pergunta muito boa. E que tem muito a ver com isso. Por exemplo, o nosso escritório de contabilidade é um escritório totalmente independente. Então, eu, por mais que tenha essa formação, não atuo em absolutamente nada da contabilidade da escola. Mas você sabe interpretar os números. Sei interpretar, ler os livros, balanço, se for necessário, eu faria isso. Mas faço muito mais em nível gerencial, que é o que a gente fala na contabilidade, né? O nível gerencial, aquelas planilhas administrativas gerenciais, muito mais do que na contabilidade propriamente dita, onde é um escritório totalmente terceirizado e independente. Sim. Bom demais. Bacana. A gente precisa ir fechando aqui, mas eu acho que... Tá na hora já? Pô, passou rápido. Boa, cara, boa mesmo. Eu costumo dizer que, entre aspas, só uma brincadeira, né? Que às vezes o relógio aqui não é muito gente boa com a gente, não. Eu acho que o Rafael tem um convite pra gente. Será que você não tem, não, Rafael? Assim, porque a gente tá no mês especial, né? Mês de festa junina, churrasquinho, milho, pipoca, cachorro quente. Vai ter arraiá esse ano lá? Eu não queria contar que a nossa festa junina aconteceu há 2 sábados atrás. Ah, meu Deus! Olha, foi boa tentativa, né? Mas foi boa tentativa. Eu até achei, Léo, ele postei alguma coisa, mas você está sempre convidado. O Edson agora também. Todos os anos a nossa festa é muito tradicional. É muito boa festa junina no Dromos, viu? Festa familiar, a gente teve uma cobertura legal, até depois posso enviar para vocês. Teve até o pessoal lá da Band lá com a gente cobrindo também. Teve os nossos
parceiros também, que trabalham com a gente também na publicidade, e assim, dá para ver que foi uma festa muito bacana. Eu posso até mandar esse material para vocês, para contar um pouquinho, e ficar de olho, porque direto a gente tem festa lá, e as festas nossas são ótimas mesmo, muito familiares, a gente tem lá o Dia da Família, fazemos questão de ter o Dia da Família, a nossa festa de encerramento também, que é sensacional, o Dia do Estudante, como contei para vocês, e se não, no pior dos casos, a festa junina 2024, já deixa o convite, daqui a 12 meses. Tá anotado já. Lembrarei. Ó, tem que ficar atento que o pessoal do Dromos sai na frente, pessoal. Sai na frente de verdade, de verdade. Vamos pegar os contatos aqui para a gente poder compartilhar com os ouvintes, com quem está acompanhando também pelas redes sociais. Quem quiser conhecer o Rafael, né, Edson? Vamos lá. Quem quiser te conhecer, quem quiser conhecer lá a escola, quem é da região ali do Sudoeste, ou ali Octogonal, Cruzeiro, quiser conhecer também o Colégio Dromos, que eu particularmente recomendo demais. Um sobrinho meu foi aluno lá do Colégio Dromos. Obrigado, Léo. Luiz Fernando. Legal, obrigado, Léo, obrigado. Bom, temos o Instagram do Colégio Dromos, @colégio.dromos, né? Esse Dromos é DROMOS, colégio.dromos. E quem quiser também no meu pessoal é @Rafael Pácios, aí tudo junto. Então pode me adicionar, o colégio também. E quem quiser, como bem o Léo colocou, vá presencialmente também à escola, será um prazer apresentar o colégio. A gente faz lá o nosso School Tour, né, um passeio pela escola, mostra os projetos, dependendo da série, as pertinências, os detalhes, que a gente tem vários diferenciais em cada série. E pode me procurar diretamente, quem for ouvinte aqui do Léo e do Edson, pode me procurar diretamente, Rafael, que vai ser uma alegria, uma satisfação eu atender pessoalmente, dar toda a atenção. Legal, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Edson. Senhoras e senhores, Rafael Passos, obrigado, mano velho, bom te rever aqui, sabe que a casa aqui é tua, né? Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com você, viu, Léo, e com o Edson também. Bom demais. Edson, vamos deixar os contatos da Hike? Hike, sim. Quem quiser mais informações sobre a Hike, @Hike College, a gente está no Instagram, também tem o site www.hikecollege.com. Só procurar a gente. Demais. Tem algum contato de telefone ou... Pode pegar o telefone também, é 61 99987 2992. E temos também nosso patrocinador, né, Léo? A GATTEC. Hoje a gente não falou da GATTEC, hein? Vamos tomar puxão de orelha. Não, a GATTEC é uma patrocinadora do nosso podcast, Gigantes da Educação. Eles têm tudo quanto é tipo de solução para LMS, site, tudo quanto é coisa de implantação para escolas e universidades, né? E você pode encontrar mais informações dele no agat.tech. Não tem .com nem nada, é só agatti.tech. Agat é com 2 T's, né? Você acabou de soletrar aí. Isso. Eu vou pedir para você repetir. Então, ó, você que... isso aqui é especial para quem está na área de gestão escolar. Gestão escolar, exatamente. Você está precisando de uma solução, está precisando instalar o Moodle, instalar qualquer coisa, fazer um site todo integrado com o seu sistema de LMS, pode procurar a GATTEC. Bom demais. Lembrando que a GATTEC está lá no Instagram, viu, pessoal? @Agat com 2 T's e I no final. AgatTech. Tech é simples escrever, é em inglês, tá, pessoal? É TECH, Agat. Tech, tá aqui na tela do nosso YouTube. Cebolinha acabou de colocar. Obrigado, Cebolinha, para que você possa conferir e conhecer os serviços oferecidos pela GATTEC, que tá na família. É isso aí, meu irmão. Edson, obrigado, cara. Obrigado, Léo. Segunda-feira que vem estamos de volta, hein? Perfeito. Segunda-feira que vem tem mais Gigantes da Educação. Obrigado, Rafael. Obrigado. Edson, obrigado, mano, nesse mesmo velho. canal, nos vemos na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem tem mais. Você que esteve conosco até aqui agora, você aí da rádio, você que está aqui nas nossas redes sociais, um grande abraço. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem mais Doses Milionárias. Fique ligado, te espero a partir das 12h30. Fica com Deus, valeu demais. Tchau, tchau, pessoal. Você acompanhou Doses Milionárias com Leonardo